professores, pela professora Ana Paula Cantelli Castro, que é historiadora e mestre em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia, docente do curso de licenciatura em História da UFP Picos, desenvolve projetos de extensão junto ao Museu Osido Urbano, da UFP Picos, juntamente com o professor Petrúcio, desde 2017, com publicações acerca dos trabalhos realizados. Atualmente, além da extensão, orienta projetos de pesquisa sobre os modos de vida de sertanejos no século XIX e XX e ministra disciplinas de teoria e memória, teoria e memória e história. Além da professora Ana Paula Canteles, vamos ter o professor José Petrúcio de Farias Júnior, que é licenciado e bacharel em História pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, França, 2003, em Pedagogia pela Universidade Federal de São João del Rei, UFSJ, em 2002, e em Letras Inglês, pela Uniub, 2009. Além de ser especialista em educação empreendedora, UFSJ e Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância, mestre em História na linha de pesquisa História e Cultura Política pela Unesp França 2012, doutor em História também pela Unesp França, pós-doutor em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia em 2018, atualmente atua como coordenador do doutorado interinstitucional em Educação, lidera os grupos de pesquisa Laboratório de História Antiga e Medieval, Laban UFP, e História e Culturas Regionais, HRC UFP. É membro dos seguintes grupos de pesquisa: Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de História e Geografia, UFU, História, Antropologia e Ensino de História em Fronteiras, Unifap, Laboratório de História das Experiências Religiosas, UFRJ, Grupo de Estudos em Residualidade Antigo Medieval, Geram, UVA, Ceará. É coordenador de projetos de extensão no âmbito do PIBEX, intitulado Educação Patrimonial e Ensino de História. É professor efetivo de História na Universidade Federal do Piauí, campus de Picos, desde 2016, onde atua como professor de História Antiga e Medieval. Além disso, integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil, UFP, e orienta pesquisas acadêmicas nos seguintes temas: recepção dos clássicos na literatura brasileira, formas históricas do ensino de História Antiga e Medieval na educação básica, saberes e práticas docentes na educação básica e no ensino superior, história das religiões monoteístas, a cultura clássica no Brasil, história pública e representações contemporâneas da antiguidade. Então é isso. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e aproveitem muito o evento. Obrigada. Obrigado, Mariana, pela apresentação. Vocês me ouvem bem? É uma alegria esse evento pela terceira vez. A primeira vez eu tive a oportunidade de conversar um pouco sobre educação museal, a convite da professora Ana Cantelli, e como renderam muitos frutos aquele encontro, porque nós estreitamos os laços, nós nos tornamos mais próximos e nós passamos a trabalhar de uma maneira colaborativa com o Museu Osido Albano. Eu agradeço a presença dos membros da AMOA, que já estão aqui, já estou vendo a Oneide, a Maria de Lourdes, entre muitos outros. É uma grande quantidade de pessoas que estão nos ouvindo. Agradeço desde já. Alunos da Universidade Federal do Piauí, da graduação em História, agradeço também a presença e a participação de vocês nesse evento importante. Nós continuaremos o diálogo sobre educação museal na disciplina de arqueologia, que em virtude da pandemia vocês não tiveram oportunidade de ministrar esse semestre. A professora Ana Cantelli, muito obrigado pela presença, mais uma vez pela reiterada parceria, são 3 anos de atividades com o museu.
O ano passado também tivemos um evento incrível, né, com trabalhos desenvolvidos por professores no Piauí, como os trabalhos de paleontologia do professor Paulo Vitor, a Elaine, que também nos ofereceu importantes contribuições acerca da relação entre museu, escola e educação patrimonial. Esse foi o tema. Tivemos nesse evento uma grande museóloga do Piauí, a professora Áurea Pinheiro, que nos ensinou a partir da prática, a partir da vivência, a constituição, a manutenção e o fortalecimento de um museu no extremo norte do Piauí. E hoje eu e a professora Ana Cantelli vamos conversar um pouco, dialogar a respeito dos museus. Para essa apresentação, eu preparei uma trajetória histórica dos museus na Europa e no Brasil, com a finalidade de situar o nosso projeto interinstitucional, né, um projeto que nós, da Universidade Federal do Piauí, firmamos com o museu, dentro de um movimento que se constitui desde a Revolução Francesa, portanto, final do século XVIII. Claro que eu vou tratar dessas questões de uma forma abrangente, mas importante para entender em que momento nós nos situamos e a importância de nos situarmos, de nos posicionarmos de determinada maneira hoje no Brasil, tá? Associando ensino de história e museus. Para facilitar a nossa comunicação e as telas, por breve, você me corte se eu for muito prolixo. Por favor. Conseguem ver? Sinalizem, por gentileza, se já conseguem ver. Sim, já está aparecendo. Muito bem, essa apresentação vai ser dividida em 3 partes. Eu vou tratar da trajetória histórica dos museus na Europa e no Brasil. Obrigado. Em seguida, a professora Ana Cantelli falará sobre a WebQuest, que é um recurso que nós utilizamos para concretizar a nossa proposta educacional junto ao museu, e depois nós teremos a participação dos monitores que construíram situações de aprendizagem considerando as orientações gerais do nosso projeto. Sempre que falamos em museu, não podemos nos esquecer da etimologia da palavra. Museu nos leva às musas, né? Vem do termo grego museion, que remete às musas. As musas eram as grandes responsáveis pela transmissão da arte, dos conhecimentos. Para as sociedades antigas, ou para os antigos, o conhecimento é uma dádiva das divindades. Então, os poetas, sobretudo os poetas, quando proferiam os seus poemas, eram interceptados pelas divindades. Então, toda produção discursiva resultava de uma intervenção divina. E musas diz respeito às filhas de Mnemosine, né, a deusa da memória, com Zeus. O resultado deste casamento deu origem a 9 musas, que são responsáveis por diferentes facetas do conhecimento e da arte. Esse termo foi apropriado pelos romanos e possui a forma latina museum, e ao longo da antiguidade, os templos dedicados às musas eram importantes centros de produção do conhecimento. Tá? Se o conhecimento estava relacionado às musas, esses templos, essas casas, eram importantes espaços de pesquisa. Então, o que era um templo das musas na antiguidade? Eram locais de pesquisa, como eu disse, local de produção de conhecimentos,
consequentemente de preservação das artes e da ciência, e eram importantes centros culturais. Eram locais por onde circulavam pesquisadores de todo o mundo. Então, mesopotâmios, egípcios, gregos, romanos frequentavam esses templos, muitos dos quais estavam conectados com bibliotecas e dentro dos quais eles preservavam registros construídos por intelectuais de outras localidades e, a partir dali, também produziam algo novo. O que eu quero dizer é que esses espaços eram dinâmicos, propositivos, centros culturais. E é essa concepção de museu que nós vemos rememorada ou intensificada hoje. Né? O museu não mais como local de contemplação, de silêncio, de resignação, mas como um local de interação, diálogo, transformação. Essa era a ideia do Templo das Musas na Antiguidade e que se vê fortalecer atualmente. Quando nós pensamos no fortalecimento dos museus, nós precisamos remontar à Revolução Francesa, que resultou num conjunto de movimentos políticos, culturais e econômicos importantes para o estabelecimento de formas de poder que asseguravam mais participação política. Essa é a proposta geral da Revolução Francesa, que se manifestou de diferentes formas nos países europeus e afetou os desdobramentos históricos do nosso país. Dentro dessa proposta de fortalecimento dos estados nacionais e de categorias sociais, como a burguesia, à frente de instituições político-administrativas, é que se desenvolveu, é que se fortaleceu a construção de museus pela Europa e, consequentemente, no Brasil. Se considerarmos a Revolução Francesa no final do século XVIII, podemos afirmar que os museus se estabeleceram pelo Ocidente, a partir da Europa, começaram, né, se fortaleceram no final do século XIX, mas se espalharam por toda a Europa, de fato, ao longo do século XIX, século XX e século XXI. Qual é o papel dos museus nesse momento histórico? Nesse período de mudanças políticas no cenário europeu, com reconfiguração do cenário político europeu. Eles eram espaços de preservação e produção de bens culturais nacionais. Para que eles não fossem destruídos, saqueados, pilhados, para que não desaparecessem coleções, quadros, objetos de alto valor, mobiliário, foram preservados dentro desses espaços culturais, que nós chamamos de museus. Eram peças quaisquer? Eram artefatos quaisquer? Não. Eram peças, artefatos, objetos utilizados pela elite. Então, a proposta dos museus era colecionar esses artefatos, esse mobiliário pertencente à elite, para que não fossem destruídos. E que para que pudessem contar, construir uma memória a respeito do universo cultural dessas elites. Então, os museus tinham uma finalidade colecionista, uma perspectiva de colecionar tais artefatos, para assegurar a riqueza e o bom gosto da elite. Então, grande parte desses museus eram constituídos de mobiliários luxuosos que remontavam a relíquias familiares e obras raras.
Aqui nós vemos, por exemplo, uma imagem do Museu do Louvre. É o mobiliário luxuoso exposto nesse museu que remontava a famílias tradicionais europeias. Havia um critério para essa seleção e que dava sentido a esta coleção de objetos que se tornariam musealizados. O critério dizia respeito ao seu valor artístico e cultural, a tudo aquilo que era valorizado pela elite e que atuava como marca de distinção social. A ideia era mostrar uma cultura superior àquela em que a elite estava inserida, para se diferenciar do restante da população, ou seja, das demais categorias sociais. Mas ainda, havia o interesse nesses museus, ao longo dos séculos XVIII, XIX, até meados do século XX, em perpetuar uma memória do passado em consonância com essas elites, tá? Que justificasse o poder dessas elites, considerando os seus valores, os seus modos de agir e pensar. A ideia é que a história contada pelos museus, do ponto de vista da elite, resultasse numa história autorizada, entre muitas aspas, verdadeira. Porque a pretensão desses espaços culturais era mostrar um passado a partir de um ponto de vista elitista, como única forma, como única maneira de atribuir sentido ao passado. Então, ao longo do século XIX, muitos museólogos chamam de a era dos museus, porque, como eu disse, eles se disseminam no século XVIII, mas se fortalecem ao longo do século XIX. Esse é o período de institucionalização desses espaços culturais. É o momento em que se produzem normas, né, uma organização administrativa e um treinamento de pessoal especializado para conservação, preservação, proteção dessas peças, né? Além disso, esses espaços culturais também ganham um respaldo das instâncias de poder. No Brasil, isso também ocorre, mas sempre de uma maneira bastante relapsa. Até mesmo quando pensamos no estabelecimento do IPHAN, né, a partir de 1937, a responsabilidade do governo em relação aos museus, a esses espaços culturais, ainda era bastante... era muito difícil, né? Porque não há um respaldo, não há um incentivo financeiro para a manutenção desses espaços culturais. Em geral, eles ficavam sob a responsabilidade dos seus curadores e de agentes locais que se responsabilizavam pela preservação dos espaços. Como eu havia também mencionado, dentro dessa era dos museus, há a intenção de construir imagens estáveis sobre o passado. Representações estáveis sobre o passado. Em outras palavras, é o passado contado a partir do ponto de vista das categorias sociais que estão no poder e que financiavam a construção desses espaços. Não eram espaços de crítica, não eram espaços do diálogo, eram espaços em que o público, ao ingressar nos museus, apenas contemplava a imagem do passado que essas instituições transmitiam e assimilavam pontos de vista autorizados, chancelados pelos diretores dessas instituições em conexão com
os responsáveis pelo financiamento desse projeto cultural. Eram, enfim, locais de contemplação. No Brasil, nós temos podemos sinalizar diferentes iniciativas. Uma das mais importantes é a que se vê em São Paulo, a partir da vinda da família real ao Brasil, em 1808, e o Museu do Ipiranga, que será chamado de Museu Paulista, fundado a partir de 1824. Ambos os museus abrigavam peças, e essas peças contavam uma história do Brasil articulada com as ambições, com as intencionalidades e objetivos dessas elites que estavam no poder. Esses museus tinham, assim como na Europa, uma proposta pedagógica, que consistia em ensinar a história nacional segundo a ótica do culto à saudade, ou seja, do culto a uma memória histórica. A uma memória histórica que era fabricada, como eu acabei de dizer, por grupos que ocupavam os espaços de poder. Então, era uma história contada do ponto de vista da elite, né? Considerando sujeitos e acontecimentos históricos que diziam respeito a essas elites, a esses grupos no poder, para que essa história, né, para que essa perspectiva contada pelos museus também se responsabilizasse pelo fortalecimento e manutenção desses grupos. Os museus contavam uma história linear, marcada pela ideia de progresso, de tal forma que estava claro que momentos históricos anteriores foram superados por momentos históricos posteriores. Então, os governos instituídos sempre atuavam como referência, como parâmetro para pensar o passado. E um parâmetro que privilegiava o momento histórico em que se estava inserido, e que atuava como ponto de partida para pensar esse passado. Assim como no campo da história, no século XIX, esses museus, eles trazem consigo artefatos que remontam à história política e à história militar das nações. A proposta era contar a história das nações, do ponto de vista da elite e com a finalidade de fortalecer uma ordem social instituída pelos grupos no poder. Como vocês observam, na parte superior, essa é uma obra óleo sobre tela, da Batalha do Riachuelo, de Eduardo de Martino, 1838-1902, e está no acervo, consta no acervo do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, recentemente destruída. Embaixo nós também vemos o trono imperial de Dom Pedro II, tá? Peça do acervo do Museu Histórico Nacional, também do Rio de Janeiro. Então, representações do poder e de acontecimentos militares predominavam nesses museus. Isso como forma de mostrar que sujeitos e acontecimentos históricos, heróicos, eram aqueles que eram os responsáveis pelos avanços, pelo progresso na história do Brasil. Essas ideias estavam muito presentes na construção dessas exposições nessas instituições mais tradicionais. A partir de 1970 e no Brasil, 1980, nós vemos a Europa assiste
há uma série de críticas em relação à forma como esses espaços culturais estavam arquitetados ou estavam organizados. Os movimentos estudantis de maio de 1968 e as inúmeras greves que decorreram ao longo da década de 70 na Europa permitiram repensar esse passado contado pelos museus. No Brasil, isso se intensificou, em particular, com o processo de redemocratização, né? Quando esse processo de redemocratização, que também foi eivado por uma série de movimentos sociais e uma ampliação do acesso à educação, permitiu que a história contada nesses museus no Brasil também sofressem mudanças. Então vejam que esse já era um movimento que ocorria no âmbito internacional. Tá? Um movimento que contestava uma atribuição de sentido ao passado que valorizava determinados grupos sociais. A questão é que o público, os brasileiros, as pessoas de modo geral, quando frequentavam esses espaços, não se reconheciam, tá? Com aqueles artefatos, com a maneira como a história eram contadas, com as experiências culturais que eram preservadas nos museus. Então não havia uma identificação, porque essas pessoas reconheciam que o seu campo de experiências, que o seu universo simbólico, que sobretudo experiências culturais, não eram contempladas naquela forma de atribuir sentido ao passado. Então, o passado contado pelos museus, a partir da década de 80 no Brasil, passa a ser questionado. A principal crítica que intelectuais nas ciências humanas e os movimentos sociais fazem é o fato de que esses espaços culturais haviam se tornado obsoletos, ultrapassados, eles precisavam ampliar os temas, tá, e abordagens, a fim de que se ajustasse aos públicos que frequentavam esses espaços. Por isso, os museus passaram a acolher a história e a cultura de categorias sociais menos favorecidas, marginalizadas ou que haviam sido silenciadas até esse momento. Então, em vez de louvar um passado conectado com as intencionalidades da elite ou dos grupos que estão no poder, havia esforços por um passado em diálogo com as experiências cotidianas, né? Por isso, esses espaços culturais passam a valorizar a diversidade cultural, sobretudo de grupos anteriormente excluídos. Esse movimento ganha força na América Latina, principalmente a partir de 1972, num evento que reuniu uma série de estudiosos europeus e latino-americanos para pensar a redefinição do papel dos museus, em particular na América Latina. Eles produziram um documento de orientação que eu reproduzi para nós. Diz, nesse documento, produzido em 72, que até hoje atua como um norte para os museólogos e para as políticas públicas voltadas aos museus. Concluíram que o museu é uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte integrante e que possui nele mesmo os elementos que lhe permitem participar na formação da consciência das comunidades que ele serve.
Então, notem a predileção pelas experiências culturais locais, regionais, tá? E pela inserção de um público heterogêneo nesses espaços, que ele pode contribuir para o engajamento dessas comunidades na ação, situando suas atividades em um quadro histórico que permita esclarecer os problemas atuais, isto é, ligando o passado ao presente, engajando-se nas mudanças de estrutura em curso e provocando outras mudanças no interior de suas respectivas realidades nacionais. Que a transformação das atividades dos museus exige a mudança progressiva na mentalidade dos conservadores e dos responsáveis pelos museus, assim como das estruturas das quais eles dependem, que, de outro lado, o museu integral necessitará, a título permanente ou provisório, de ajuda de especialistas de diferentes disciplinas e de especialistas de ciências sociais. Então, há uma ampliação temática de abordagens e há também uma preocupação com especialistas dentro desses espaços culturais que contribuam para a fabricação de uma memória em diálogo com os grupos sociais no presente. Então, os museus não podem perder de vista essa preocupação, né, de que o público seja transformado, produza questões, pense na sociedade em que ele está inserido, tendo em vista a memória do passado fabricada por essas instituições. Os parâmetros curriculares nacionais também recomendam que a escola se aproxime dos museus nessa perspectiva. E eles endossam esse movimento nacional, mas que é motivado por uma corrente internacional para repensar o papel dos museus no mundo, não só no Brasil, na América Latina, mas no mundo. Segundo os autores, as visitas aos museus e as exposições devem possibilitar debates sobre a preservação da memória de qualquer grupo social, e não mais das elites. Tá? Não são mais espaços que produzem a ideia de que há uma cultura superior que deve ser valorizada pelas demais categorias sociais. Cai por terra essas noções, porque são preconceituosas, são tendenciosas e desvalorizam a riqueza do que é produzido localmente. Durante muito tempo, a história valorizou a memória de lideranças políticas e de heróis nacionais, como eu disse. Hoje em dia, existe a preocupação de, igualmente, preservar a memória de movimentos populares, das histórias das minorias étnicas, culturais e religiosas, das práticas e vivências populares, as lembranças de pessoas comuns. Há esforços de preservar a cultura negra, as áreas dos quilombos, a área e as lembranças do Arraial de Canudos, os terreiros de candomblé, os campos de futebol, de várzea, as lembranças de mulheres, operários, artesãos, as fotografias das famílias, os objetos de uso cotidiano, como vestimentas, instrumentos, utensílios domésticos. Em muitos museus, as exposições destacam essas reminiscências sobre o modo de viver no dia a dia ou sobre a vida de grupos sociais reprimidos historicamente. Então, este é um reflexo de reflexões que na década de 70 ocorreram na academia e que resultaram em políticas públicas em diferentes âmbitos.
de tal forma que esta é a orientação para os espaços culturais na contemporaneidade. Aqui eu trouxe 2 exemplos, o Museu de Língua Portuguesa, né, e os salões de exposição temporária, localizado no primeiro andar da Estação da Luz, em São Paulo. E, neste outro exemplo, a reprodução de uma palafita exposta no Museu da Maré, no Rio de Janeiro, que tem como objetivo registrar, preservar e divulgar a história das comunidades da Maré, né, e não de grupos elitistas, na cidade do Rio de Janeiro, em seus diferentes aspectos, culturais, sociais e econômicos. No nosso museu, nós também observamos artefatos que remetem a aspectos políticos, econômicos e culturais de diferentes categorias sociais. De um lado, nós vemos a exposição da Palmatória, exposta na 12ª Primavera dos Museus, para aludir a um momento histórico e a prática de violência em ambientes educacionais. Então, esses artefatos foram importantes para produzir reflexões sobre esse passado a partir da função social que esses objetos cumpriram no passado. E do outro lado, nós vemos a foto de um rádio do final do século XX, que vai ser explorado ainda hoje pelos nossos alunos. Estou chegando ao fim dessa primeira parte da fala. O nosso projeto interinstitucional, ele parte, portanto, de uma concepção de museu. Nós partimos do pressuposto de que o museu é um espaço educativo. Tá? Isso dá sentido aos projetos educacionais que nós construímos em diálogo com os curadores do Museu Osido Albano. É um local de interação e não de silêncio, né, de passividade, mas de interação, o que pressupõe um papel ativo de todos os sujeitos que circulam por esse espaço cultural. É um local de produção de saberes. Esses saberes não dizem respeito apenas à construção de representações sobre o passado, mas de saberes que mobilizam diferentes habilidades artísticas, por exemplo. E, sobretudo, é um espaço cultural que nos permite um diálogo com o passado. E é esse diálogo com o passado que dá sentido à nossa proposta de educação museal. Ora, ou educação em museus, se preferirem. Educação museal e educação em museus. Todo o processo educativo considera a eleição de objetivos educacionais, de propostas, de situações de aprendizagem que levem à transformação dos sujeitos envolvidos. Tá? Para que eles pensem para além do senso comum. Por isso, é assentado nessa proposta que os nossos projetos de educação estão centrados. Utilizamos especialmente a Francisco Regis Lopes Ramos, é um dos nossos aportes teórico-metodológicos, para pensar em como construir conhecimentos a partir dos objetos musealizados. Por isso, alguns dos objetivos do nosso projeto em primeiro lugar, construir situações de aprendizagem que façam com que os alunos pensem a respeito da história que os bens culturais contam, ou que podem ser contadas por meio de sua observação. Produzir projetos de intervenção, hoje nós mostraremos 2 desses projetos de intervenção,
promover a integração entre museu e escola, indispensável para pensar o museu como espaço de produção do conhecimento, auxiliar no processo de organização de exposições ao longo do ano, difundir o conhecimento do passado da cidade de Picos e região por meio da cultura material preservada pelo Museu Albano e, por fim, aproximar acadêmicos, instituições culturais e comunidade. A partir de agora, a professora Ana Cantelli falará sobre que situações de aprendizagem nós propusemos e continuaremos a propor. E a partir de que suportes tecnológicos essas situações de aprendizagem serão disponibilizadas ao público. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem, em segurança. Eu vou fazer uma apresentação breve acerca do trabalho que a gente tem realizado junto ao museu. Na realidade, é mais uma introdução do trabalho que as meninas, que os meninos estão fazendo atualmente. Então, eu propus pensar o WebQuest, que logo após a minha fala, tanto a Dinorá quanto a Mariana vão apresentar o material didático que elas produziram no âmbito do nosso projeto, né? E esse material didático, que vai ser disponibilizado para os professores da rede, é o fruto do nosso trabalho ao longo do ano, né, no âmbito do projeto. E para a gente pensar um pouco sobre isso, eu trouxe algumas reflexões que, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, de ensino remoto, que está sendo difícil para todos nós professores de todas as categorias, com todas as salas de aula possíveis. A educação mudou por conta da pandemia, por causa dessa emergência da pandemia e da demora da regularização dessa situação. Então, o fato da gente não ter vacina, o fato de nós estarmos à mercê de um vírus letal como esse, e nós, na educação, não paramos em nenhum momento. E isso significou termos, todos nós, que nos reinventar mesmo. Essa palavra já está ficando até meio batida, mas é isso que ela significa. A gente teve que criar outras possibilidades, e a WebQuest é uma dessas possibilidades de trabalho para os professores, especialmente no ensino básico, no ensino médio ou no ensino fundamental, né? Porque, na realidade, nós, professores, temos que utilizar novas ferramentas, e a maioria de nós, se não quase todos, não tínhamos nenhuma prática com o ensino remoto, né? O que nós estamos fazendo atualmente, apesar de ser chamado há mais de um ano, tem sido buscar soluções para que o processo de ensino-aprendizagem permaneça, né? Enfim, quais são as contribuições possíveis que a WebQuest nos fornece, né? Ele é uma maneira de integrar a nossa prática docente
com ferramentas online que possam oportunizar um aprendizado que seja mais significativo para os nossos estudantes, né? O WebQuest chegou como uma possibilidade para nós, porque o nosso olhar, como o Petrúcio já colocou, o nosso olhar acerca do Museu Osílio Albano é principalmente na tentativa, o nosso olhar sobre ele é como um espaço educativo. A gente sempre teve essa preocupação, desde os primeiros projetos, de que o museu fosse um espaço de educação, né? Então, a nossa tentativa sempre foi no sentido de fomentar esse aspecto educacional que o Museu Osílio Albano nos permite, né? Então, nosso projeto procurou caminhos para fomentar essa vocação pedagógica, né, a partir de materiais didáticos que pudessem ser disponibilizados, que é outra preocupação nossa, que é a disponibilização para os professores da região, né, com materiais que possam ser adaptados e introduzidos em todos os níveis da educação, especialmente da educação básica. E a internet é o nosso grande recurso agora durante a pandemia, é o recurso no qual a gente não apenas está acontecendo, todas as relações estão acontecendo, principalmente pela internet, até as nossas relações mais familiares, as nossas relações afetivas, né? E a educação também está acontecendo por meio da internet. Então, o uso da internet veio como uma alternativa durante esse momento de pandemia, né? E eu acredito que esse uso que hoje nós estamos fazendo ainda, né, de forma tateante, e eu digo tateante porque nós não temos segurança se esse ensino-aprendizagem está sendo efetivo. Nós ainda não temos um estudo que nos permita afirmar que a educação que nós estamos oferecendo nesse momento, ela é efetiva, se ela tem resultados. O que a gente está fazendo é o nosso melhor, com certeza, né? E só que esse uso da internet, pelo que a gente tem percebido, ele vai permanecer. E ele deve se aprofundar, porque nós estamos ganhando experiência ao longo desse tempo, estamos encontrando recursos, estamos encontrando maneiras novas de fazer, porque a sala de aula, aquela sala de aula tradicional, presencial, vai demorar muito ainda para que a gente possa voltar para ela, né? E até lá, a gente tem que ir encontrando outros caminhos. Então, a nossa contribuição nesse sentido, né, é no sentido de apresentar essa ferramenta, que é o WebQuest, como uma possibilidade viável de recurso didático nos ensino médio fundamental e com destaque para a disciplina de História, porque é a nossa área e as meninas vão apresentar webquests para a área de História. E aqui é importante ressaltar que esse recurso, ele é usado não apenas no campo da História, mas no campo da matemática, no campo de todas as disciplinas da educação, em todas. Não se restringe apenas ao campo da História. Eu trouxe aqui um trecho de um artigo muito importante, muito bom, atualíssimo agora, de 2020, do Éder Dias e do Fábio André, lá do Paraná. Né? Ele diz, olha, quando falamos da metodologia WebQuest, é preciso considerar o protagonismo dos estudantes e a forma específica de como eles se apropriam das tecnologias. Hoje, os alunos, quem não tem um laptop ou um computador, tem pelo menos um celular. E a maneira como essas crianças, esses adolescentes, se apropriam
dessas tecnologias, eles se apropriam como protagonistas, e a gente pode pensar nisso nas próprias redes sociais, como esses jovens, eles são produtores de conteúdo, né? E a WebQuest, ela vem exatamente no sentido de auxiliar e de ajudar a abrir essa possibilidade do protagonismo estudantil, que está embasado, essa noção de que o protagonista do processo de ensino-aprendizagem deve ser o estudante, está embasado em vários teóricos da educação. A gente sempre procurou seguir isso, mesmo na sala de aula presencial, mas no ensino remoto, isso ainda está um pouco devagar, está engatinhando. A WebQuest é uma maneira de ir construindo esse protagonismo junto aos estudantes, né? Isso por quê? Porque a internet, além de alterar o ritmo da vida da nossa sociedade, ao mobilizar um enorme fluxo de informações acessíveis e instantâneas, né, ela tem requerido novas estratégias de construção do conhecimento no espaço escolar, né? E aí a gente tem que pensar o espaço escolar. Hoje é um espaço que está tanto dentro da casa do professor, né? Eu mesmo estou aqui, estou dando aula na sala da minha casa, né? Como do próprio estudante também, que tá assistindo aula nos mais variados espaços, não mais naquela sala de aula tradicional. Então, o espaço escolar hoje, ele é um espaço muito mais amplo, muito mais amplo. Quem pensou inicialmente a WebQuest quem criou, na realidade, foi o Bernie Dodge, né? E ele pensou a WebQuest, ele tinha como conceito, olha, a WebQuest, o que é a WebQuest? São tarefas executáveis e interessantes, né? O Bernie Dodge, ele não pensou imediatamente para escolas. Ele pensou isso em empresas, né? Ele é um, eu não sei como é que chama esse tipo de profissional, mas é da tecnologia, é o que a gente chama de TI, né? Ele é da tecnologia de informação. Mexe com computadores, com softwares, e ele construiu uma situação em que os participantes deveriam se imaginar como um tipo de consultor responsável para avaliar o programa de computador. Então, a WebQuest nasceu como uma tarefa para formar consultores de software, né? O resultado, e isso aqui é brilhante, né? Na prática, o que ele percebeu depois foi que os participantes daquela primeira experiência alcançaram domínios muito mais expressivos do conteúdo do que se ele fizesse uma apostila sobre como construir aquele software ou sobre como resolver aquele problema, né? E ele percebeu isso de que maneira as pessoas, ao trabalharem de forma colaborativa, elas aprendiam mais, elas aprenderam melhor, elas aprimoraram, inclusive, os programas e as atividades que eles tinham proposto, né? Isso foi em 1995 que ele fez essa experiência. Então, a WebQuest, de forma resumida, ela se estabelece como tarefas executáveis e interessantes. E a WebQuest, ela pode ter uma aplicação curta, pode ser uma atividade bem curtinha, que você pode fazer em um dia, ou de longa duração, quando você dá tarefas mais
mais complexas, você pode deixá-la bem simples, você pode complexificar as tarefas, né? E ela tem que ser planejada para um período máximo de 3 aulas, uma webquest. Então, você pode dar tarefas bem simples, que você consegue fazer numa tarde, né? No geral, geralmente, essas webquests bem simplificadas, elas são muito mais para integrar e reafirmar os conhecimentos que os estudantes já têm, ou você pode fazer uma webquest mais longa, com tarefas mais complexas, isso para que isso possa ampliar o conhecimento e os conteúdos e as atividades que os estudantes podem trabalhar. Porque a grande preocupação, quando a gente passa um trabalho, especialmente um trabalho para alunos, que eles precisam pesquisar na internet, é que eles entrem na internet e surfem, né? Fiquem à vontade, aí não façam nada, quer dizer, o controle sobre a navegação da internet é um grande problema, com certeza. No entanto, com a webquest, você vai focar essa navegação na internet em atividades, né? Então, você seleciona, você deixa claro o que o estudante deve pesquisar, onde ele deve pesquisar, né? E a webquest, então, ela é composta, no seu formato mais clássico ou mais simples, né, de 5 elementos. Esses elementos, eles sempre aparecem, estão presentes numa webquest. Você pode aumentar os elementos, né, mas esses 5, eles são básicos. O primeiro elemento é chamado de introdução, que é onde o estudante identifica qual é o conteúdo que vai ser trabalhado. Geralmente é um texto curto, vocês vão ver, as meninas vão mostrar para vocês, as delas, como é que elas construíram. Aqui é mais para vocês terem uma ideia do todo, né? O segundo é o que a gente chama de tarefa, é uma aba de tarefa, né, em que ele toma conhecimento do tipo de produção a ser desenvolvida, ou o personagem a ser interpretado, né. Aí, o tipo de produção pode ser uma produção teatral, pode ser vídeo, pode ser poema, pode ser paródia, pode ser texto, pode ser poesia, pode ser história em quadrinhos, tirinhas de história em quadrinhos. Aí as possibilidades são bem variadas, que são as tarefas que eles devem cumprir, né? O terceiro elemento é o elemento processo, né? E no processo é que são apresentados os dados para executar a tarefa, né? É ali que você coloca os links de vídeos, geralmente vídeos explicativos, os sites da internet, onde o estudante vai encontrar os elementos para ele construir e produzir a tarefa, né? Documentos históricos digitalizados, mapas, tabelas, fotos, enfim, você coloca ali os dados necessários para que o aluno possa executar a tarefa colocada na aba anterior. O quarto elemento é a avaliação. Nessa avaliação, a gente apresenta os critérios de desempenho que vão ser aplicados ao produto produzido por eles, pela atividade. Então, quais serão os critérios? Então, o aluno, ele vai para a tarefa, ele entra na aba de avaliação, ele sabe por quais critérios ele vai ser avaliado. Isso é muito importante, né? Saber claramente, olha, o que vai ser avaliado nesse trabalho. E, por fim, a conclusão, ela é normalmente um espaço onde você põe uma sugestão de material complementar
E você pode abrir também para que o aluno possa avançar e trazer outros conhecimentos, você pode dar caminhos para que ele possa aprofundar mais nas questões propostas pela WebQuest. Então, é um material didático que ele traz todo o processo, desde da informação de qual vai ser o tema a ser tratado, quais tarefas o aluno deve realizar, quais os sites, materiais que ele precisa usar para cumprir as tarefas, quais são os critérios que ele vai ser avaliado, né? Você estabelece quais são os critérios e, por fim, você pode colocar para o aluno possibilidades para ele visitar e ampliar os conhecimentos acerca do tema. Bom, então agora eu gostaria de agradecer vocês pela presença aqui hoje. É muito, muito bom, é uma alegria muito grande participar mais uma vez desse evento do museu. A gente tem procurado ajudar participando desses eventos em todas as suas edições. Eu sou fã de carteirinha, né? Então, agradecer a presença de todos, e agora a Dinorá e a Mariana vão apresentar os materiais que elas produziram no âmbito do projeto, que foi realizado agora em 2020, né? Pegou a gente, pegou a pandemia, nós tivemos que reformular o nosso projeto, e aí a WebQuest veio e fez esse papel muito interessante. Por fim, obrigada. Boa noite. Muito feliz de participar mais um evento com o museu, com essa equipe que eu gosto muito. Estou desde 2019 no projeto. Meu nome é Dinorá França, estou no quarto período de História. E a gente passa por algumas etapas, né, até chegar a essa produção da WebQuest. Eu vou só arrumar aqui o layout da apresentação. Certo. Nós primeiro passamos por um levantamento bibliográfico, fizemos várias pesquisas para poder adquirir a bagagem para produzir esse material para os professores, para ser um material adequado. Depois nós chegamos a produzir alguns textos, capítulo de livro, inclusive, que está a ser publicado. E eu vou projetar aqui para vocês o resultado desse trabalho. Só um minuto. Compartilhar. Que foi a nossa WebQuest. Nós resolvemos tratar sobre os processos de modernização e urbanização em Picos, a partir do museu, do acervo musealizado no Museu Oswildo Albano. Então, como a professora falou, é uma proposta pedagógica que faz com que os alunos trabalhem a pesquisa. Os professores propõem algumas inquietações, algumas perguntas, logo na introdução, e o aluno vai ter que passar por um percurso, que é esse, para tentar resolver essas inquietações. Então, vou fazer a leitura, fiquem à vontade para intervir, para comentar qualquer coisa que vocês tiverem interesse. O Museu Oswildo Albano surgiu na cidade de Picos por meio da iniciativa do educador José Albano de Macedo em coletar artefatos culturais locais ligados à sua família e à história de Picos e região, no intuito de preservá-los e expô-los. Entretanto, você sabia que, para além de um lugar de preservação e exposição, o museu é também um espaço para reflexão, educação e lazer? Todos os ambientes culturais possuem uma função social que pode estar relacionada à construção de identidades, ao desenvolvimento crítico, à produção de conhecimentos e ao entretenimento e outros. Isso deve ser alcançado por meio do diálogo com os visitantes e a sociedade ao redor. Tais momentos permitem que aprendamos muito sobre os diversos aspectos que fazem parte da vida humana, como as crenças, costumes, hábitos, relações interpessoais, etc.
Nessa perspectiva, os curadores do Museu Oswildo Albano visam incentivar e apoiar a realização de atividades culturais na cidade. Logo, o espaço reforça a valorização do patrimônio histórico regional, pois resguarda elementos que compõem a memória dos picoenses. O patrimônio histórico, entendemos os bens materiais ou imateriais que se preservaram ao longo do tempo e possuem valor geralmente cultural ou identitário para determinado grupo social. Muitos deles oferecem uma importante oportunidade para percebermos mudanças sociais inerentes aos processos de urbanização e modernização dos territórios. A ideia de progresso surgida no começo do século XX no Brasil está associada, pelo menos em parte, ao crescimento das cidades. Estimulados pelo êxodo rural, migração acentuada de pessoas da zona rural para a zona urbana, e pelos desdobramentos da indústria, os centros urbanos passaram a concentrar um alto número de pessoas. As atividades econômicas também tiveram sua importância na constituição desse novo sistema, uma vez que repercutiram na produção de bens de consumo que seriam utilizados pela população. Em outra escala, com o desenvolvimento do comércio, a partir de 1970, a cidade de Picos foi se transformando e se modernizando. Nesse ínterim, modernizaram-se também os costumes de um povo, seus hábitos, tradições, crenças e percepções. Por isso, houve uma preocupação por parte dos educadores e historiadores com a preservação da história dos artefatos que são responsáveis pela manutenção da memória coletiva e que, devido ao processo de modernização, cedem lugar para transformações sociais significativas, o que possibilita repensar as experiências cotidianas a partir de novos estímulos. Frente a esse cenário, estudiosos como Oswildo Albano se empenharam em proteger as narrativas que poderiam ser contadas pelos bens presentes nos museus. Enfim, salvaguardar vestígios históricos e, com eles, a valorização da memória local. Mas surge nesse momento uma questão muito importante que vale a pena ser discutida com seus colegas e professores. Podemos afirmar que o museu contempla toda a memória e identidade de um povo? Espero que estejam entusiasmados para mais uma imersão no campo da história. Então, que tal conhecermos mais de perto esses conceitos, entendermos melhor os impactos e contradições dessas mudanças na sociedade brasileira, Picos e região? Você fará descobertas incríveis sobre o museu e seu acervo. Por falar em museu, já fez uma visita ao Museu Oswildo Albano? Não? Embarque com a gente nessa aventura e venha conhecer um pouco mais sobre a história dos artefatos desse lugar. Para saber mais sobre o acervo, acesse o link presente na aba Processo dessa webquest, que a gente já vai mostrar. Então, aqui abaixo a gente usa um recurso do Google, que é um mapa, e se o aluno clicar e entrar nesse mapa, ele vai conseguir ver a cidade de Picos inteira, enfim, de qualquer parte que ele estiver do globo, ele vai conseguir ter uma rota traçada até o museu. Daí nós vamos à tarefa. A tarefa dessa webquest foi dividida em 3 etapas, cada uma voltada respectivamente para a sensibilização, antes do contato com os objetos musealizados, a segunda para o melhor aproveitamento desse contato, e a terceira para a discussão que é necessária após o contato com os objetos de um museu. E é o seguinte, a tarefa que lhe propomos está dividida em 3 etapas. A primeira delas, antes da visita, ela deve ser realizada. Como nós estamos num tempo de pandemia, digamos, antes do contato com os objetos do museu, que talvez não seja pela visita, né? Seja a partir de pesquisas, de imagens, a segunda durante e a terceira depois. A etapa 1 serve como uma forma de preparação e sensibilização, como eu falei, para a atividade de campo. Com ela, você poderá aprender mais sobre patrimônio, museus, modernização e urbanização. Para completá-la, basta realizar as pesquisas indicadas na aba Processo e resolver a cruzadinha abaixo, que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Compartilhar essa guia. Pronto. Estão conseguindo ver, né? Então, o aluno vai responder uma cruzadinha, mas só depois de ter passado, como está instruído aqui, pela aba Processo. Saiu a apresentação, Dinorá. Eita, peraí. Obrigada, professora.
só depois disso é que o aluno vai até a cruzadinha para ter certeza de que assimilou todo o conteúdo que está nessa aba, que é a aba realmente de direcionamento às pesquisas. Nós temos aí um vídeo e a gente tentou estimular os alunos visualmente, com vídeos, imagens. Então, e uma pequena descrição ao lado do que trata cada material que é disponibilizado. O que é um museu, para saber mais sobre o que acontece nos museus e o serviço que seus colaboradores realizam, assista ao vídeo ao lado. Então, o aluno vai, assiste ao vídeo. Depois, nós temos algum material escrito sobre educação patrimonial, patrimônio e seus tipos, com link, e é também especificado. Para saber mais sobre esses conceitos e entender melhor as ações de preservação da memória e da identidade sociais, acesse o link. O que você conhece do Museu Osido Albano, que nós achamos interessante, além de tratar dos museus de forma geral, trazer um pouco do conteúdo específico sobre o museu. Então, nós entregamos o site do próprio museu e um material feito, escrito por estudantes picoenses, por um estudante picoense, um trecho pequeno, porque é um material denso, mas com conteúdo que nós avaliamos e julgamos acessível para a idade do 9º ano, que é para a turma que se direciona essa webquest. Eita, toda vez. Aí nós disponibilizamos mais um vídeo voltado para os conteúdos de modernização e urbanização. Para saber mais sobre as transformações nos estilos de vida das populações e nos artefatos físicos dos espaços urbanos advindos da modernização da sociedade brasileira, assista ao vídeo ao lado. E aí o aluno volta para a tarefa, resolve a cruzadinha, vê se já tem assimilado os conceitos, se já está apto a responder tudo, e passa para a etapa 2. Na etapa 2, nós temos, no museu, escolha 2 objetos que ajudem a explicar os processos de modernização e urbanização em Picos e região. Desenhos e faça anotações sobre eles. Esse material será usado na etapa 3. Para esta empreitada, é essencial sabermos que as mostras museais elas podem ser itinerantes, que se encontram acessíveis ao público por tempo ilimitado, ou permanentes, que são exibidas sem alteração por longos períodos de tempo. No Museu Osido Albano, as exposições permanentes comportam o maior número de artefatos que poderão te ajudar nessa jornada. Elas estão secionadas por tema, havendo também uma sala multitemática. Não deixe de visitá-la. Estabeleça comparações entre os objetos escolhidos e as ferramentas pelas quais eles foram substituídos com a modernização e urbanização dessa região piauiense. Como exemplo abaixo, então nós temos essas 2 ilustrações, que são, respectivamente, as ilustrações 1 e 2, são, respectivamente, a foto de um rádio do final do século XX e uma caixinha de som e um smartphone, que é para os alunos pensarem, a partir desses objetos, a sociedade que faz uso deles, que faz seus usos. Deixa eu ver aqui. Eita, que essa coisa aqui, ele fica indo para onde eu não quero. A etapa 3, sim, ambos são dispositivos sonoros usados para entretenimento, e é o que a gente quer que eles notem as diferenças ligadas ao tamanho, à forma e às funções sociais que cada um desempenha, ou desempenhou. A etapa 3. Imagine que você é um pesquisador e, com base nos objetos escolhidos durante a visita ao Museu Osido Albano, precisa refletir sobre as transformações sociais proporcionadas pelos processos de modernização e urbanização na cidade de Picos. Para isso, é necessário estar atento às explicações do seu professor e do mediador do museu antes, durante e depois do contato com as peças. Também é importante que disponha de um bloco de anotações, lápis, borracha, câmera fotográfica ou celular, para que não esqueça os detalhes que considerar mais relevantes. Associe essas reflexões aos desenhos produzidos e às instruções do que vem depois estão na aba avaliação. Também disponibilizamos uma atividade complementar, que é uma espécie de relatório, que é interessante até para facilitar a execução das demais tarefas, porque o aluno vai fixar bem os conteúdos e vai fazer uma síntese da visita. A identificação com o nome da escola, do aluno, o ano, professor,
O objeto da pesquisa de campo vai ser o Museu Oswaldo Albano, no caso, data e horário da visita, e no corpo do relatório, ele vai fazer um texto com essas seguintes questões. Quais as características visuais ou não do espaço visitado? Quem o construiu e com que finalidade? O espaço que você observa está voltado para qual público que você observou? De que forma os objetos evidenciam os processos de urbanização e modernização na cidade de Picos? Quais os impactos e contradições que podem ser notados nesses processos de urbanização e modernização? Colhe o desenho que você produziu durante a visita, estabeleça comparações entre os objetos e ferramentas atuais. Explique por que você escolheu esses objetos e em que medida seu tamanho, forma e funções sociais evidenciam os impactos e contradições dos processos de modernização e urbanização em nossa cidade. O processo a gente já passou por essa etapa, e aí a gente já vai para a avaliação. Diante dos desenhos que produziu, imagine como seria o cotidiano das pessoas que fazem uso desses objetos no século XX. De que forma eles mostram esse cotidiano? Como as pessoas selecionavam as músicas, como seriam as festas, quais as mudanças e permanências que podem ser percebidas quando comparamos esses objetos e experiências com o que vemos hoje em dia. Escreva suas respostas logo abaixo dos desenhos. Sugerimos que se construa um mural com os resultados individuais dessa atividade para que cada aluno tenha contato com as impressões dos demais colegas. E nossa conclusão. Meus parabéns. Se você chegou até aqui, é sinal que obteve êxito nas atividades propostas. Ficamos felizes por conseguir cumprir o desafio e aprender um pouco mais sobre o patrimônio histórico da cidade de Picos. Vamos revisar um pouco o que aprendemos? Como vimos anteriormente, os museus são instituições essenciais para a compreensão dos acontecimentos históricos e contribuem com a construção coletiva das memórias. Promover a cidadania e universalização do conhecimento são responsáveis por resguardar os patrimônios culturais e auxiliam na construção de identidades coletivas. A relevância da visita ao Museu Oswaldo Albano foi fazer com que pudéssemos refletir sobre a construção de uma memória social coletiva construída por vocês e seus antepassados, que fazem parte das experiências cotidianas locais, tendo em vista os processos de modernização e urbanização da cidade. Para saber mais, vá até as referências bibliográficas e lá você irá encontrar muitos textos que falam sobre o assunto estudado. Esse material vai estar nos créditos e separados por tipo, guias nacionais, livros, trabalhos acadêmicos. O caráter do trabalho vai separar sites e blogs, vídeos, e foi isso, pessoal. Nosso trabalho foi esse. Nós desenvolvemos, teve também a de Mariana e Rosimeire, que Rosimeire não está mais no projeto, Germana também saiu, mas nós fomos divididas em equipes, produzimos isso, eu não sei se vai dar tempo de Mariana apresentar a outra, mas foi esse o nosso. Obrigada. Bem, como nós já estamos 1h30, né, de apresentação, faltam só 30 minutos, eu sugiro que nós indiquemos os endereços eletrônicos para que sejam consultados por todos, porque isso vai se tornar público, e partamos para os diálogos, a conversa com as audiências, já que nós temos até as 21 agora, né? O que vocês pensam? Ana? Eu penso que é importante, muito obrigada, Dinora, pela apresentação. A webquest da Mariana também vai ficar disponível lá no site do museu, né, Mariana? Porque senão, se a gente for apresentar mais uma webquest, vai demorar bastante. A gente vai ter outra oportunidade. Nós já apresentamos essas duas webquests para a AMOA, né, no primeiro momento. A Mariana já fez essa apresentação. Então, eu acho que hoje a gente extrapolou um pouco o tempo, para não ficar muito tarde. Eu penso que
ficou muito, muito bom. A proposta de ambas as webquests tratam da questão do patrimônio histórico, da questão da identidade local, que é um tema muito importante, e é exatamente fazendo esse diálogo, né, do museu como um espaço educativo, né, um museu como um espaço de educação, que vai para poder fazer essa integração com as escolas, a gente produzir material para que os professores da rede possam usar material novo, um material dinâmico. Vocês devem ter percebido como a webquest que foi apresentada hoje, ela traz todas as questões que a gente debateu hoje, né? Por fim, eu penso que agora, se alguém quiser fazer alguma questão, nós estamos à disposição. Pode abrir o microfone, né, Petrúcio, pessoal? Pode sim. Tem uma pergunta que eu abri aqui o chat, da Suzane Tayane Brito. Professor Petrúcio, após o incêndio ocorrido no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2 de setembro de 2018, já é possível mensurar a grande perda do patrimônio do povo brasileiro? Olha, sim, é possível mensurar. Eu tenho um professor amigo que trabalha no museu, professor André Chevitarese. Os seus orientandos também trabalham no museu. O museu está conectado com um programa de pós-graduação para pensar na produção de conhecimentos a partir do museu, não no âmbito da educação museal, mas no âmbito da arqueologia, né? E eles puderam salvar um material ínfimo, porque, infelizmente, houve perdas, e quando há perdas de artefatos, elas são irreparáveis. E nós vimos que a sociedade se dividiu em uma série de críticas. Alguns disseram que o museu já era obsoleto porque não cumpria determinadas reflexões sobre a sociedade. Ora, isso é uma perspectiva problemática para pensar o passado, né? O museu, ele foi objeto de descaso. Nós vemos, particularmente no Museu Isidro Albano, a dificuldade que é de buscar recursos, de buscar amparo institucional para a preservação desses espaços culturais. E o museu em si é uma oportunidade para nós problematizarmos o passado e refletir sobre em que medida esse passado ainda nos afeta, nos atinge. Se nós deixamos de refletir sobre o passado, nós corremos o risco de reproduzir determinadas experiências, sobretudo experiências traumáticas. Não é porque o passado abrigava peças de um período imperial que esse período possa deixar de ser pensado por nós. Que essa organização política, essa dinâmica político-cultural deixe de ser pensada. Essas reflexões são muito importantes para nós amadurecermos as nossas práticas. Por isso, a educação museal, ela precisa permear as etapas escolares, desde do ensino fundamental até o ensino médio, para que as crianças, os jovens, reconheçam a importância desses espaços e passem a preservá-lo. Porque nós não preservamos, nós não damos importância àquilo que nós não conhecemos. Então, levar essas atividades à educação básica é um dos caminhos para o fortalecimento dos museus. Isso evita que esse tipo de postura, e que muitos têm, infelizmente, de que o museu abriga coisas velhas, é retrógrado e é um local sem conexão com o presente, é um local que não produz reflexões sobre o presente, ainda persiste, eu digo, com uma certa segurança, em um grande número de pessoas.
sei se respondi a sua pergunta. O quanto disso foi preservado, não é? Sim. Isso eles não tornaram público, tá? Mas eles conseguiram. Muitas peças de metal e que eles julgavam que eram resistentes derreteram com fogo. Tá? Mas o que eles ainda estão em processo de publicação e de anúncio. Eu só queria fazer mais uma colocação. Essas webquests, tanto a webquest da Mariana como a webquest da Dinorá, elas podem ser feitas, porque podem ser feitas em grupo, né? A Janaína colocou um problema que nem todos os alunos têm acesso à internet, com certeza. Mas existem tarefas e partes da webquest que podem ser distribuídas entre grupos de alunos, e aqueles que têm uma conexão podem fazer uma parte com os vídeos, outros alunos podem fazer as partes de leitura. Então, é uma oportunidade que vai... Porque a ideia da webquest, na realidade, é o aprendizado colaborativo. Então, que todos eles possam fazer e possam trabalhar juntos e construir conhecimentos juntos. É uma pretensão que a gente tem em quase todas as teorias de aprendizado, de ensino-aprendizado, de que isso deve ser, o conhecimento só é efetivo quando ele é quando ele é significativo, e a webquest, ela permite que esse conhecimento possa ser significativo na medida em que ela, sendo trabalhada de forma em grupos, os alunos podem dividir tarefas, estabelecer cada um fazendo uma parte para construir de forma coletiva, sem ficar aquela coisa de jogral, onde cada um pega só um pedacinho. Não, ela, mesmo que você faça o pedacinho, ela só faz sentido quando você juntar tudo, todos juntos. E é isso que é tão interessante nessa ferramenta, porque ela faz com que o conhecimento, mesmo que seja partido, né, seja distribuído de forma partida por partes para os alunos, no final, eles conseguem fazer de forma conjunta. Utiliza, Janaína, porque é muito bacana mesmo. É uma experiência muito interessante. Aí você coloca cada um com a sua habilidade, naquilo que é melhor, ele vai fazer o melhor, e quando eles fizerem juntos, o resultado fica bem bacana mesmo. Eu usei o webquest lá em Minas Gerais, quando eu estava coordenando o ensino fundamental. Os meninos os professores usavam essa ferramenta, e foi uma experiência muito rica, muito mesmo. Mais alguém tem alguma questão, algum comentário? E fica o convite, eu peço a gentileza para que os monitores coloquem os links, tá? Para que todo mundo possa ter acesso. Coloquem no chat aqui o link, e nós convidamos para ver a materialização da segunda webquest a partir dos comentários da professora Ana, porque eles foram estruturadores, né? Eles mostram que é uma estrutura, é um percurso que, de certa maneira, é replicado para a construção desse tipo de situação de aprendizagem pela internet. Isso, obrigado. E nós vamos disponibilizar também no site do museu. Né? Nós vamos encontrar um espaço para colocar lá no site do museu. E com isso, Ana, nós pensamos em otimizar a visita do público ao museu, sobretudo no campo da educação,
envolvendo essa atividade em algo maior, em uma reflexão maior, e que gere a produção de conhecimentos. Então, não é só uma atividade em que os alunos vão, saem da sala, o professor apenas retira da sala de aula, pede para transcrever legendas ou transcrever trechos de fala. O aluno se posiciona, ele pensa o passado. Não e é uma escrita, uma produção, como a Ana mesmo disse, em que o aluno se vê como protagonista do processo de construção do conhecimento. Isso. Não é um discurso reproduzido. Não é a fala do professor transcrita, ou dos curadores transcritas. É ele que constrói sentidos. E é nesse sentido que fica significativo, né, é um ensino, uma relação de ensino-aprendizagem efetiva. Bom, gente, se eu acho que se não tem mais nenhuma questão hoje, a gente pode encerrar, né? Ligou o microfone. Foi eu. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero parabenizar vocês. Cariene Menezes. Isso. Quero parabenizar toda a equipe, vocês dois, professores, por essa junção tão linda e visto o momento que a gente está vivendo, de não deixar que nossos patrimônios venham a fim, né? Mas que eles sejam reavivados. E principalmente acho que foi na terça-feira, eu fiquei emocionada quando aquela menininha tocou e disse que amava o museu, que ela amava tudo que tinha no museu. E é isso. É implantar neles esse desejo de conhecer essas coisas, conhecer quem fomos nós no passado, para fortalecer quem são eles hoje no futuro. Hoje e no futuro. Quero parabenizar vocês por essa junção linda. E sobre o webcast, né? Visto o momento que a gente está vivendo, é mais uma introdução para que a gente não perca esse desejo. Boa noite. Obrigado, Cariene. Reconhecemos que esse é o caminho. A partir desses artefatos, como a comparação entre um smartphone e um aparelho sonoro da década de 50, 60, não é, Ana? Precisamente década de 50, 60. Então, quem fazia uso, que pessoas faziam uso daquele aparelho? Como eram as relações sociais? Como eram as festividades? De que maneira as pessoas interagiam entre si? Né? E quando pensamos no smartphone, que mundo é criado a partir do uso desse objeto? No plano das relações sociais, no plano cultural, e na forma como nós também ocupamos espaços. Porque com o smartphone você pode levar o material audiovisual para diferentes espaços. Mas com aquele aparelho de som, ele fica num espaço específico e com isso gera sociabilidades diferentes do tempo em que nós vivemos. Estimular esse tipo de reflexão é mostrar para o aluno que ele pode reconhecer a alteridade das experiências humanas no tempo, ou seja, em que medida essas experiências humanas passadas mostram quão diferente nós somos e as especificidades do nosso tempo. Esse é um dos exemplos, não é, Ana? Entre muitos outros exemplos, com outros artefatos que levam a outras implicações políticas e até mesmo culturais. Aí a individualidade de cada aluno, né, de cada grupo de alunos, eles vão ampliar isso de forma muito, muito interessante. Eu penso que é uma ótima ferramenta. Muito bem, podemos encerrar a sessão? O Vileobaldo, dando os parabéns a todos nós, obrigado pelo incentivo. Obrigado, Vila. E esse é o nosso dever, estimular a produção de conhecimentos.
Quero agradecer aqui a todo mundo que eu estou dando uma passada aqui no chat, né? Agradecer a todo mundo, obrigado pelos elogios, muito obrigada. A gente procura fazer um trabalho o melhor possível, né? Pena que nós estamos na pandemia. Exatamente. Eu agradeço, viu, Ana Paula, Petrúcio, o pessoal do PIBEX, um trabalho lindo que vocês realizam, e o quanto vocês ajudam o Museu Ajuda Urbano, né, a continuar a trabalhar melhor. Então, deixo aqui meu agradecimento. Obrigado, Beth. Somos educadores, né? Então, com pandemia ou não, buscamos sempre formas, não é, Ana? Sempre. De continuar a estimular a construção de conhecimentos. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Então, nós encerramos a sessão. Amanhã tem a palestra do professor Roger Dutra, né? E no sábado nós teremos a oportunidade de conversar com NASA, certo? Que é artista plástica de renome, reconhecimento internacional. Eu já vi alguns quadros delas no Google Imagens, é impressionante. Impressionante, ela é uma artista incrível da gente aqui. É só colocar o nome dela no Google Imagens. Ali vocês já estarão todos estimulados para esse momento, né? São as baladas de sexta-feira, de sábado. De sábado. Isso, no sábado. Nossa balada de sábado. Tudo bem, meninos? Tudo bem. Então encerramos a sessão. Até mais. Até amanhã. Até mais, amanhã gente. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite.